Boa noite, boa noite. Vou fazer aqui a leitura em João 6, que diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, observe que os discípulos eles estavam andando com Jesus. Mas quando Jesus começou a pregar, eles ainda não tinham fé suficiente, eles não creram. Eles se escandalizaram com as palavras de Jesus, quando eles disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles estavam com Jesus todos os dias, mas estavam se escandalizando com a fala de Jesus. Aí bem aqui no 65 diz assim, dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai que lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 11? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Você vê que Jesus, eles andavam ali, estavam vendo os milagres de Jesus. Mas quando Jesus pegou mais duro na palavra, ele já estava se achando que, olha só, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora imagine hoje, essa geração do século XXI, que a palavra está sendo pregada todos os dias, e eles não estão, está entrando num ouvido e saindo no outro. Muitos não se convertem e não se firmam, porque não busca na palavra, no manual que é a Bíblia Sagrada. Se os discípulos que estavam com Jesus estavam já se escandalizando com as palavras de Jesus, porque a fé não era suficiente. Ele diz: muitos tornaram para trás. O verdadeiro avivamento quase sempre traz conflito religioso, filosófico e teológico. Mesmo o Senhor Jesus disse coisas que eram muito difíceis de serem obedecidas pelos seus seguidores. Contudo, isso não justifica fazer afirmações antibíblicas, esperando que elas sejam aceitas e toleradas sem que sejam avaliadas. O Messias reconhecia a descrença entre seus discípulos, especialmente nas palavras relacionadas ao avivamento ou mover de uma vida pelo Espírito. Muitos de seus seguidores não conseguiu aceitar o que ele afirmou e deixaram. Está vendo aí? Jesus, eles não davam crédito, estavam vendo Jesus pregar, multiplicar o pão, multiplicar o peixe, saciar a fome deles no deserto, mas eles sempre estavam duvidando, porque a fé ainda não era suficiente. Nós vemos a história de Pedro. Depois da prisão, crucificação e morte, ressurreição e subida aos céus de Jesus, Pedro ainda enfrentou obstáculos. Aí foi que a fé dele foi fortalecida e ele começou a verdadeiramente ser um discípulo. Que quando Pedro passava, quando os discípulos passavam, alguns, não eram todos, o povo ia ficar na sombra, porque quem ficasse próximo à sombra deles eram curados. Mas eles passaram por uma imensa batalha.
de fortalecimento, até chegar ao ponto que chegaram. Todos, só não João, que morreu no leito, mas o restante todos morreram de morte cruel. Crucificado de cabeça para baixo, cerrado ao meio, esfolado, tirado o couro. Eles morreram de mortes cruéis, pelo amor e pelo evangelho de Jesus Cristo. Aí ele diz mais assim: existem muitas pessoas que pensam em tornar-se discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas nunca o fazem. Elas se desviam e isso lhes custa muito caro. Muitas estariam dispostas a servir a Cristo se para isso não lhes fosse requerido nada. O atual clamor do mundo é por uma religião sem cruz. O Messias teria 1 milhão de discípulos a mais se não fosse a cruz. Contudo, nenhum homem pode ser discípulo dele a não ser que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cotidianamente e o siga. Uma coisa é um homem professar ser cristão, outra coisa bem diferente é ser discípulo. Um discípulo é um seguidor e aprendiz, disposto a sentar-se aos pés de Jesus, aprender com ele e segui-lo. Quem escreveu esse texto foi Edmund Leon Mould. Então, seguir a Jesus é renunciar. Para firmarmos, termos alicerce, é renúncia. É renúncia daquilo que fazíamos no passado, que hoje não praticamos mais. Não mentimos, não, porque a mentira, ela, pequena que seja, é pecado. E ela pode fazer com que você perca a sua salvação. Tem que ser a verdade, a verdade e a verdade. Porque Cristo é a verdade. Quando você dá um passo para Cristo, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquela prática, aqueles pecados todos são apagados. Mas você tem que estar firmado, alicerçado nessa palavra. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, querendo nos estragar. Ele está rugindo como leão para nos estragar. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo de Nazaré, que nos firma, que nos fortalece, que nos sustenta nesse mundo cheio de caos e de tribulação. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo de paz na presença de Cristo Jesus. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus está voltando.